Olá para todos vocês, quem está falando é o correspondente alternativo Sérgio Gomes e eu gostaria de estar falando no dia de hoje, 23 de junho de 2014, uma matéria referente à TTC, Tecnologia de Transporte Ciclístico, que é uma matéria interessante. Nós vamos estar falando sobre o tema quedas, quedas de bicicleta. Então, eu vou estar falando sobre esse tema de quedas, e depois nós vamos estar partindo para opções referente a equipamento de segurança para permanecer assim, o mais possível intacto aquele ciclista que venha cair e sofrer consequências referente a quedas de bicicleta, que às vezes se agravam. Tem alguns exemplos, infelizmente eu não pude trazer os exemplos aqui, mas eu vou estar fazendo uma referência a essas quedas, a gravidade delas, quais sequelas, que costuma ser, a princípio, desde pequenas arranhões até traumas, onde que pode se quebrar ossos, traumatismo craniano, quebrar braços, pernas. Então, simplesmente pelo uso da bicicleta ou a não precaução desse uso, Então, vamos lá. Referente a quedas, nós temos a questão de uso da pista, que é um dos principais motivadores a essa queda. Depois nós vemos a adequação dessa pista para o tipo de pneu, que também é muito importante, o tipo de pneu que seja usado em determinada via, ou determinada trilha, ou determinada sequência, de onde que a bicicleta vai passar. Uma das motivações que veio a que eu fiz esse tema seria eu mesmo, que eu não paro de cair, mas a variação dessas quedas, o que foi que houve, os tipos de quedas, ao falar assim, mas tem como se evitar isso aí? Tem. A maioria das pessoas que andam em baixa velocidade, elas não têm a tendência de cair assim e acabar sofrendo traumas maiores. Mas vamos ver o biotipo da pessoa. No meu caso, mediana, não muito atlética, mas também não muito obesa, a necessidade de se praticar o ciclismo por causa da saúde, essa é a principal motivação com que eu continue fazendo isso, a minha saúde, mas também eu tenho que me precaver referente aos acidentes. Então, vamos lá, as quedas. Existe algum preparo referente às quedas? Não existe, apesar que as quedas, elas sempre têm o mesmo tipo de posição, ou é lateral ou é frontal. Lateralmente, vem a cair lateralmente, ou é frontal, de frente. Então, é muito clássico esse tipo de queda, onde se perde equilíbrio e você vem a sofrer a devida queda. A frontal tem exemplos clássicos, onde até competidores profissionais, competidores que andam pedalando em frequência muito alta de ciclismo, que é o ciclismo competitivo, eles vêm a sofrer quedas, onde você até vê assim, cai de lado, levou todo mundo, e nesse de levar todo mundo, você vê a queda que acontece pela falta do equilíbrio, ou controle desse equilíbrio, porque o ciclista está pilotando, com as duas mãos em um equipamento que é o guidão, onde que ele perde o equilíbrio e acaba caindo de lado, e consequentemente nessas corridas aí vem um capotamento. É um exemplo muito clássico, onde que o ciclista, quando ele perde equilíbrio, ele não sabe o ponto de eixo dele, de referência, ele perde, e ele não se sabe se vai cair para um lado ou para o outro. Mas uma coisa é certa, a gravidade vai puxar ele para o lado. E aí o que acontece? Há um treinamento de queda referente a esse assunto. Olha, eu ainda não tive oportunidade de me aprofundar esse estudo e ver as quedas. Mas basta você saber cair, que já é uma grande 50% de situação que você não vai sofrer muito. Saber cair de uma bicicleta em uma velocidade, por exemplo, mediana ou baixa. É muito interessante. Então, existem esportes onde eles preparam você para uma queda. Então, há uma queda, há a possibilidade de a pessoa fazer vamos dizer assim, um pequeno, enrolar, uma cambalhota, por exemplo, uma pequena cambalhota, ele acaba não sofrendo maiores acidentes. Ou se não, lateralmente, os que usam o antebraço e acaba segurando determinado impacto. De todas as quedas que eu obtive,
aonde tocar primeiro, aonde tem o maior ponto de energia daquela queda, ou seja, frontal ou lateral. Então, nas laterais para ciclista, é perna, onde se costuma tocar primeiro o joelho, depois o antecoxa aqui, aí depois temos para o cotovelo, antebraço e principalmente 70% para proteger o crânio, é um gesto natural do ser humano, é proteger com a mão. E muitas vezes a mão acaba sofrendo muito com isso, com traumas, com luxações, que acaba no primeiro, claro, de mau jeito, acaba quebrando o dedo, acaba quebrando essa parte aqui. Dificilmente, daqui para cima é que se quebra, a não ser se houver um capotamento. O capotamento é quando, nessa parte aí, quando o ciclista, ele não é que ele perca o equilíbrio, alguma coisa obstrui sua frente, ele vem arremessar o corpo dele para frente, e aí ele não tem mais noção de nada, ele passa por cima da bicicleta e vem se arremessar contra o chão. Aí vem aquela questão de preparo. Ou ele salta por cima, se ele está livre, ele faz um salto e ele acaba a bicicleta caindo e ele consegue sobressair. Ou se não ele faz aquela cambalhota, né? Ou se não, ele vai sofrer um impacto muito grande frontal. Nesse caso de impacto frontal, se ele tiver o equipamento tudo certinho, que foi o que aconteceu comigo, ganhei 7 pontos aqui por causa disso aí, houve um capotamento frontal, não por uma obstrução do meu caminho, ou pode ser um obstáculo na frente, ou algo que trave a roda, que faça com que ela pare de circular, que você está projetando uma velocidade mediana ou alta, e aí tem aquela opção, você vai ser arremessado para frente. É tipo uma alavanca, ela vai te alavancar e você vai capotar lá na sua frente. Então, o primeiro ponto de impacto ao solo é muito forte, é muito forte, é muito rápido. Praticamente você entra no local, que o ciclista não tem noção de nada quando ele cai, não há noção nenhuma, quando há o capotamento. Ele vai bater a cabeça, ele não vai perceber nada, porque é um lance muito rápido. Então, se ele estiver preparado para a queda nesse eventual situação, ele pode ter uma recuperação rápida. Por quê? Porque além da queda, existe a questão da via pública, para quem está em via pública, a recuperação tem que ser muito rápida, porque há veículos no meio dessa situação. Então, caminhão, ônibus, carro. Eu também andei fazendo umas pesquisas onde eu vi certas situações onde os ciclistas literalmente é o ponto final ali. Né? E não foi feito nenhum estudo referente a isso aí. Quando eu me motivou a fazer estudo, eu percebi que o sistema da minha bicicleta, aquele de trava de pressão, ele não é confiante. Então eu estou falando até uma coisa aqui, mas esse é o meu ponto de vista. Eu não uso mais o sistema, literalmente. O dia que tiver que colocar o da bicicleta, eu tiro o sistema e coloco de trava por pino, né? Então eu travo no sistema interno de trava, ou se não, aquele velho parafuso, me certifico ele que ele está sempre apertado todas as vezes que eu faço uma viagem ou um transporte de bicicleta, e aí eu vou estar seguro. Com certeza, aquele velho parafusinho que você vê, mas você tem uma coisa antiga, tem o cantinho antiga mais segura. Ou se não, existem coisas mais modernas que substituem aquela trava de pressão, tá? Então é uma coisa muito interessante. Então, retornando às quedas, referente a esse meu estudo, eu mesmo acabo tenho que fazer, porque é o resultado, eu estou inteiro ainda por estar comentando. Então a gente vê fraturas de coluna, fraturas de costela, fraturas de sair de braço, fraturas de... É mais ou menos assim. Não é que o indivíduo está andando de bicicleta, onde que ele faz uma evolução de velocidade, ele entra na velocidade competitiva, ou seja, acima de 65 km por hora, que ele não vai sofrer um acidente grave. Ele vai sofrer sim, às vezes está numa velocidade um pouco inferior. Né? Então o que acontece é o seguinte, o ciclista tem que estar muito atento. Por quê? Porque ele está em contato tem uma visualização, uma leitura muito maior das coisas. Agora, o motorista de carro, ele tem uma certa, ou de veículo, não estou falando do motociclista, estou falando do veículo, carro e ônibus, não. Ele não tem a amplitude de visão como nós, ciclistas, gostaríamos que ele tivesse. É impressionante que muitas vezes os motoristas desses veículos, eles têm uma limitação, eles olham para a frente e tem uma abertura da sua janela. Então, e muitas vezes tem o auxílio dos retrovisores, correto? Correto. O
que acontece com muitos acidentes desse aí é que quando ele está indo na sua vertente reta, ele vai passar por uma outra mão, né, ou usar um outro caminho, no mesmo caminho, usar uma fração do caminho, né, dividido, né, no caminho, o caminho é só, e onde que eu vou estar usando esse caminho também, é o que acontece. Muitas vezes ele não dá seta, ele entra e acaba te fechando. E você está já no meio do evolução. Isso acontece muito com motociclista, porque ele acelera, ele vai. Só que, veja bem, na construção de trânsito deveria ser da seguinte forma: a responsabilidade de quem ultrapassa também. Então, eu que estou ultrapassando, independente se for carro, moto, ônibus, bicicleta, é responsabilidade minha que eu estou ultrapassando, correto? Então, ultrapassando é responsabilidade minha. Acontece que, às vezes, acontece do indivíduo, quando acerta, não avisar que ele está passando por outra faixa de transição, então ele fecha o seu caminho. E você é forçado a fazer uma manobra evasiva. Ou seja, eu vejo muitos motoristas de carro e de veículos que eles não fazem uma manobra evasiva. Eles não fazem. Eles simplesmente entram na frente. Né? Correto? Acho que não tem termo mais ou menos o que acontece. Né? Então, essas falta de responsabilidade, que muitas vezes acaba não dando em nada, né? Não acontecendo nada, alguns fatos assim, que a gente vê no dia a dia, até carro cortando ônibus passando por cima de carro, essa coisa toda, é uma questão de responsabilidades, que eu não entendo se tem na Constituição referente à questão da responsabilidade da ultrapassagem. Então, voltando aqui, que é o princípio de muitos acidentes, inclusive de alguns ciclistas que estão levantando do comportamento aqui do trânsito nosso, da cidade de São Paulo. Então, retornando aqui, às vezes acontece também de você estar fazendo o mesmo caminho, muitas vezes, indo e voltando, e você já tem que correr sobre ele. E de repente, lhe aparece um buraco enorme na sua frente, e você agora já faz. E você está acostumado com aquela evolução. E nada te avisou que aquele caminho, eu considero isso como um crime. Porque se alguém abrir um buraco, tem que fechar ele imediatamente. Porque você vai ter que sair forçado a sair fora, senão você vai se danificar. Como já aconteceu, deu ter danificado o carro. Já aconteceu, e muita gente também tomou muito prejuízo, e ninguém responde por isso, porque na verdade, quem deve responder por isso são as instituições públicas, prefeitura, estado e federação, correto? Cada uma as suas vias, determinadas vias. O que acontece? A questão de responsabilidades tem que ser sancionado. E ela tem que pagar por isso. Porque quando se for ela que abriu aquele buraco no meio da via, que eu entendo é isso, não é possível que alguém vai lá, também tem essa hipótese de alguém abrir a via. E você não está avisado, e quando você passar e pum, caiu. Se arrebentou no chão. E acontece muito, gente. Acontece muito. Retornando aqui, quando você está na via, então, acontece também dessa questão de haver algo atípico daquilo que você já está acostumado a transitar naquele ritmo, correto? E você é obrigado a fazer diminuição da velocidade, ou bruscamente, ou não. Então, vamos lá. A tolerância de realmente a real de espaço deve ser realmente tolerada para evitar acidentes. Isso aí é uma coisa. E às vezes a gente vê a aproximação, a pessoa fica desligada à coordenação do sinal, né? Porque na verdade o que acontece? O acidente acontece quando menos se espera. A falta de atenção, né, visual, essa que é a situação. A falta de atenção visual, ela possibilita uma grande porcentagem desses acidentes. Então vamos lá. Você está indo lá, no meu caso, vou falar continuando sobre quedas, e aí o que acontece? Eu percebi que havia muita areia e pedra na via pública, coisa que não tinha ontem. Então ontem eu passei lá tranquilo, de boa, tal, fui embora. Aí no outro dia tinha um monte de pedra ali, ninguém me avisou que o caminhão passou por aí e roubou tudo aquilo lá. E como era uma grande, acima de 5 metros de extensão, essa areia e pedra toda, quando fui dar conta, eu fiz o freamento dela em cima já do material. E o que aconteceu? Queda. Escorreguei, parecendo que eu passei em cima de uma lixadeira. Foi queda iminente. Foi escorregando, pedra, areia, foi me ralando tudo aqui, ralei tudo aqui. Das motivações de eu ter ralado, que não estava com equipamento que eu costumo, o meu traje, minha roupa típica de ciclista, colchamento lateral, uma camisa de manga até aqui, né? Deve-se também ter uma proteção de antebraço, mas principalmente nas mãos, a luva,
a luva de impacto. Que essa, no mercado, eu ainda não consegui encontrar a luva de impacto. Mas já encontrei o colete de impacto. O colete de impacto, o capacete, eu uso de capacete de skatista, né, de ciclista, porque ele realmente protege de alguns impactos muito sérios. Porque o skatista, ele projeta o corpo dele. E o que cai além do skate é o corpo dele. A maior parte da queda que acontece, então ele tem joelheira, ele tem o tênis, ele tem a cotoveleira, tem a luva, e tem um capacete muito bom para impactos, né? E eu costumo usar o de skatista, eu recomendo. Então, aquele capacete que eles fazem de ciclista, de velocista, é para modalidade velocista. Ou seja, ele deve usar um caminho, o ciclista, onde que ele não tem obstáculo. O corredor, ele não deve ter obstáculos, né? Não acontece muito nesse meu Brasilzão, grandão maravilhoso, né? Essas questões aí não acontecem. Mas, no mundo afora, já se tem um desenvolvimento, uma pesquisa muito aprofundada sobre o assunto e principalmente referente aos equipamentos de segurança, correto? Então, esse é o início do meu trabalho. O TTC, a Tecnologia de Transporte Ciclístico, refere-se também aos assuntos de infraestrutura de vias públicas, referente ao uso do transporte de bicicletas, transporte popular de bicicletas, e, que é alternativo também, e também a questões de equipamentos corretos do dia a dia que deve se usar. Então, vou dizer assim, não é que sou diferenciado, é que as necessidades do meu dia a dia possibilitam fazer meus estudos, investigações referentes ao uso adequado do equipamento, né? Correto? E é claro que isso é uma coisa, vamos dizer assim, que não é obrigatória, é o melhor que eu pude interpretar na minha leitura e da minha velocidade, que eu devo usar esse equipamento. Por quê? Porque para quem passeia é diferenciado daquele que se transporta e é diferenciado daquele que compete. Então são três situações totalmente diferentes. Né? E tudo engloba nesse mundo. Então, quando o ser humano ele entra no ciclismo, eu falo assim, de 40 anos atrás, era uma coisa, uma parte da função utilitária. Aí depois começou a ser inventado várias modalidades de ciclismo, downhill, aquela mountain, o street, o speed, e outras coisas, embora que mal eu conheço. E é muito interessante que quem entra nessa área para fazer essa pesquisa vai verificar que cada modalidade há bicicleta diferente, mas o ciclista é o mesmo. Então, vamos lá. Recapitulando, o ciclista tem que ser diferente. Então, para dar o rio, existe um equipamento que ele tem, que parece uma armadura, realmente, ele desce degraus de escada, depressões na sua via, que são altamente, vamos dizer assim, de ângulo. Então, ele adquire uma velocidade boa, ele vai saltar, vai pular, vai escorregar, vai virar, vai contar, e vai cair. Né? Mas a pretensão não é cair, é competir. É competitivo? É competitivo. Então, requer um equipamento maior de uma resistência contra as quedas e os impactos, correto? Nós vemos o transporte. O transporte é necessário toda aquela armadura? Não, mas é necessário o básico. O básico, uma boa bermuda com afrouxamento lateral, então, uma camisa, uma camisa que tem uma proteção de colete, alguma coisa, um colete também de impacto. Vamos dizer assim, não vou falar do equipamento aqui, cotoveleira, joelheira, não, mas eu vou acabar dos pontos extremos, uma luva muito boa de impacto, que ela vai te segurar, vai te dar uma confiança maior e uma recuperação mais rápida. Né? E para quem faz um passeio de bicicleta, eu entendo que o equipamento básico é o mais interessante. A roupa que ela veio para se sentir melhor, uma roupa que dê para ele se fazer o desmonte e monte do seu equipamento, montar, desmontar da bicicleta, de uma forma confortável e principalmente que sua roupa não venha interferir nas engrenagens, naquilo que está acontecendo na corrente. Então, ficar usando calça larga, frouxa, acaba acarretando numa queda, porque vai enroscar na coisa, pode enroscar no pedal, na corrente, na coroa, em vários lugares. Então, ele deve usar o ciclista o equipamento básico.
Um capacete de proteção básico também, porque tem a visão, mas principalmente também o óculos é indispensável para queda também, um óculos, porque você está pilotando, e quem pilota não deve ter interferência de coisas que vêm voando, assim, vão passando, entrou um negócio aí, pum, no chão, por causa, às vezes, uma sujeirinha, uma coisinha, um bichinho, uma abelhinha, tudo bem, não vou exagerar. Mas tudo bem. O inseto é uma coisa que vem entrar no seu olho, principalmente também, porque você também não venha sofrer alguma coisa nos olhos. Porque olha só que interessante, mesmo você estando de bicicleta, se você esteja 25 km por hora e algo vem na sua direção a 25 km por hora, então isso aqui se multiplica e o impacto vai ser maior. Não sei se vocês entenderam. Isso é aerodinâmica e física. Então dobra e acaba acontecendo isso aí, o impacto dobra de velocidade. Correto? Então, o óculos é muito especial. O tipo do óculos, por tipo de tempo, olha só. Então, essas coisas também são referentes de segurança, dão uma grande interferência no seu dia a dia. Né? Então, é isso que eu queria passar para todas as pessoas. Muito obrigado por vocês estarem me ouvindo. Eu espero que vocês divulguem o vídeo, principalmente que gostem primeiro e depois divulguem. É uma sequência. Né? Muito obrigado e tudo de bom para todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.